O conforto tem se tornado a nova medida de uma boa vida. Se tudo parece fácil, pensamos que é o caminho certo. Se algo pesa, logo acreditamos que está errado. Mas a caminhada com Jesus frequentemente desafia essa lógica, porque Deus não está interessado apenas em tornar seus dias mais confortáveis. Ele está comprometido em transformar o seu coração. Em algum momento, a vida vai colocá-lo diante de situações que revelam o que existe dentro de você. Um problema inesperado pode testar sua coragem. Um ambiente difícil pode provar seu domínio próprio. Uma conversa delicada pode revelar sua humildade. Até as pequenas pressões do dia a dia mostram onde sua fé realmente está firmada. E quando esses momentos chegam, é natural perguntar: por que isso está acontecendo comigo? Especialmente quando você ama a Deus e deseja viver corretamente. Mas aqui está uma verdade importante: ser provado não significa ser rejeitado. Muitas vezes, a prova é um sinal de que Deus está trabalhando em você com cuidado e propósito. Ele fortalece o que é verdadeiro e remove o que é superficial, para que sua fé se torne firme e duradoura. Se você acredita que Deus está trabalhando na sua vida hoje, escreva nos comentários: Deus está me fortalecendo. A palavra de Deus nos ensina a enxergar as dificuldades de uma forma completamente diferente. Em Tiago capítulo 1, versículos 2 e 3 está escrito: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Isso significa que existe algo que Deus só pode formar em você através das provas, algo que conforto jamais produziria. A perseverança nasce quando você escolhe obedecer mesmo estando cansado. Ela cresce quando você continua confiando enquanto as respostas não chegam. Ela amadurece quando você segue orando, mesmo quando nada parece mudar. Deus não desperdiça nenhuma estação da sua vida. Cada desafio pode se tornar um instrumento nas mãos dele para fortalecer sua alma e preparar você para algo maior. Talvez hoje você esteja enfrentando um tempo difícil e não consiga ver sentido algum. Mas Deus vê o quadro completo. O que parece atraso pode ser preparação. O que parece peso pode estar gerando força espiritual dentro de você. Lembre-se, Deus não está distante. Ele está agindo, mesmo quando você não percebe. O Senhor trabalha no invisível para produzir frutos eternos, e muitas das maiores transformações acontecem em silêncio, longe dos olhos humanos. Comente com fé: eu confio no processo de Deus. Provérbios capítulo 17, versículo 3 declara: O crisol é para a prata e o forno é para o ouro, mas o Senhor prova os corações. O ouro não se torna puro evitando o fogo. É o calor que revela e remove as impurezas. Da mesma forma, Deus usa certas situações para mostrar o que ainda precisa ser tratado dentro de nós. Algumas provações revelam medos que estavam escondidos. Outras expõem um orgulho silencioso que nem percebíamos. Há momentos que mostram o quanto nossa paz dependia da circunstância e não da presença de Deus. E mesmo assim, nada disso pega o Senhor de surpresa. Ele prova o coração porque se importa profundamente com quem você está se tornando. Muitas vezes pensamos que, se algo é desagradável, não pode vir de Deus. Mas o Senhor vê além do momento. Ele vê seu futuro, seu chamado, seu caráter e sua eternidade. Às vezes Deus permite pressão porque está construindo força em você. Outras vezes, Ele está formando resistência espiritual ou ensinando discernimento para que você não seja levado por qualquer vento. O objetivo não é que você continue sendo a mesma pessoa com um pouco mais de fé, é que se torne maduro, estável e cheio da presença de Cristo. Um coração fortalecido nas provas se torna um coração preparado para viver tudo aquilo que Deus prometeu. Se o seu desejo é crescer espiritualmente, escreva: Senhor, amadurece a minha fé. A Bíblia nos mostra que o plano de Deus sempre foi transformação. Romanos capítulo 8, versículo 29 revela que fomos chamados para sermos conformados à imagem do Filho. E Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2 nos convidam a uma mente renovada e uma vida completamente mudada. Deus está formando Cristo em você. Ele está ensinando você a amar com mais profundidade, a suportar com coragem, a responder com graça e a permanecer fiel mesmo quando seria mais fácil desistir. Por isso, as provações podem se tornar solo sagrado quando você decide responder com fé em vez de desânimo. Tiago capítulo 1, versículo 12 declara:
Bem-aventurado aquele que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Essa promessa não fala apenas do futuro, ela começa agora. Existe uma força espiritual que só nasce em quem decide continuar. Existe uma alegria mais profunda que surge quando você percebe que a dificuldade não destruiu sua fé, ela a fortaleceu. Talvez hoje você se sinta cansado, mas não pare. Um dia você vai olhar para trás e perceber que Deus sustentou você em tudo aquilo que parecia impossível suportar. Cada lágrima, cada oração e cada passo de fé estão construindo algo eterno dentro de você. Declare com fé nos comentários: eu vou perseverar. Ainda assim, precisamos ser sinceros, toda provação nos coloca diante de uma escolha. Ela pode aprofundar nosso olhar em Cristo ou prender nossa atenção apenas na dor. Muitas pessoas deixam de perceber a beleza do que Deus está produzindo porque olham tanto para o problema que ele se torna maior do que a própria fé. Aos poucos, a preocupação toma o lugar da confiança e o medo tenta silenciar a esperança. Mas quando você levanta os olhos para Jesus, algo começa a mudar dentro de você. Em vez de enxergar apenas a luta, você passa a perceber que Deus está escrevendo um testemunho através da sua história. Aquilo que hoje parece um peso pode, amanhã, se tornar a prova viva da fidelidade do Senhor. Por isso, quando a prova chegar, receba-a como um processo de refinamento. Peça sabedoria a Deus. Peça que Ele purifique suas motivações, fortaleça sua resistência e aprofunde sua caminhada com Ele. Cada provação que aproxima você de Jesus se torna uma porta para a maturidade. Cada estação suportada com fé confirma que Deus continua trabalhando, moldando seu caráter e preparando você para algo maior do que imagina. Talvez você não entenda tudo agora, mas pode descansar nesta verdade. Deus nunca trabalha sem propósito. Se você crê que Deus está te moldando para algo maior, escreva: Deus está me preparando. Senhor Jesus, Tu és cheio de graça e misericórdia. Obrigado por me amar mesmo quando estou fraco e por permanecer perto quando meu coração está cansado e confuso. Hoje eu me coloco diante de Ti com humildade. Se a minha fé precisa ser provada, purifica-me de dentro para fora. Lava minha mente de pensamentos que me afastam de Ti e remove todo orgulho, toda ansiedade e tudo aquilo que não vem de Ti. Como diz o Salmo capítulo 51, versículo 10, cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito firme. Senhor, faz essa obra em mim. Quando os meus dias parecerem pesados, lembra-me de que Tu não desperdiças a minha dor. Quando minhas orações parecerem sem resposta, ajuda-me a confiar que o Senhor continua trabalhando, mesmo no silêncio. Guarda minha boca da murmuração e do desânimo. Ensina-me a falar com fé, a adorar mesmo quando nada muda e a permanecer firme quando tudo em mim quiser desistir. Espírito Santo, ajuda-me a manter meus olhos em Jesus e não na tempestade. Ensina-me a lembrar que o que é visível é passageiro, mas as Tuas promessas são eternas. Molda meu caráter para que eu seja forte em qualquer estação. Examina meu coração, mostra-me onde preciso crescer e dá-me coragem para obedecer. Refina-me, Senhor, e forma Cristo em mim. Em nome de Jesus, amém. Se esta oração representa o desejo do seu coração, comente: Amém, Senhor. A Bíblia nos mostra que o plano de Deus sempre foi transformação. Romanos capítulo 8, versículo 29 revela que fomos chamados para sermos conformados à imagem do Filho. E Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2 nos convidam a uma mente renovada e uma vida completamente mudada. Deus está formando Cristo em você. Ele está ensinando você a amar com mais profundidade, a suportar com coragem, a responder com graça e a permanecer fiel mesmo quando seria mais fácil desistir. Por isso, as provações podem se tornar solo sagrado quando você decide responder com fé em vez de desânimo. Tiago capítulo 1, versículo 12 declara: Bem-aventurado aquele que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Essa promessa não fala apenas do futuro, ela começa agora. Existe uma força espiritual que só nasce em quem decide continuar. Existe uma alegria mais profunda que surge quando você percebe que a dificuldade não destruiu sua fé, ela a fortaleceu. Talvez hoje você se sinta cansado, mas não pare. Um dia você vai olhar para trás e perceber que Deus sustentou você em tudo aquilo que parecia impossível suportar. Cada lágrima, cada oração e cada passo de fé estão construindo algo eterno dentro de você.
Declare com fé nos comentários: eu vou perseverar. Ainda assim, precisamos ser sinceros. Toda aprovação nos coloca diante de uma escolha. Ela pode aprofundar nosso olhar em Cristo ou prender nossa atenção apenas na dor. Muitas pessoas deixam de perceber a beleza do que Deus está produzindo porque olham tanto para o problema que ele se torna maior do que a própria fé. Aos poucos, a preocupação toma o lugar da confiança e o medo tenta silenciar a esperança. Mas quando você levanta os olhos para Jesus, algo começa a mudar dentro de você. Em vez de enxergar apenas a luta, você passa a perceber que Deus está escrevendo um testemunho através da sua história. Aquilo que hoje parece um peso pode, amanhã, se tornar a prova viva da fidelidade do Senhor. Por isso, quando a prova chegar, receba-a como um processo de refinamento. Peça sabedoria a Deus. Peça que Ele purifique suas motivações, fortaleça sua resistência e aprofunde sua caminhada com Ele. Cada provação que aproxima você de Jesus se torna uma porta para a maturidade. Cada estação suportada com fé confirma que Deus continua trabalhando, moldando seu caráter e preparando você para algo maior do que imagina. Talvez você não entenda tudo agora, mas pode descansar nesta verdade. Deus nunca trabalha sem propósito. Se você crê que Deus está te moldando para algo maior, escreva: Deus está me preparando. Senhor Jesus, Tu és cheio de graça e misericórdia. Obrigado por me amar mesmo quando estou fraco e por permanecer perto quando meu coração está cansado e confuso. Hoje eu me coloco diante de Ti com humildade. Se a minha fé precisa ser provada, purifica-me de dentro para fora. Lava minha mente de pensamentos que me afastam de Ti e remove todo orgulho, toda ansiedade e tudo aquilo que não vem de Ti. Como diz o Salmo capítulo 51, versículo 10, cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito firme. Senhor, faz essa obra em mim. Quando os meus dias parecerem pesados, lembra-me de que Tu não desperdiças a minha dor. Quando minhas orações parecerem sem resposta, ajuda-me a confiar que o Senhor continua trabalhando, mesmo no silêncio. Guarda minha boca da murmuração e do desânimo. Ensina-me a falar com fé, a adorar mesmo quando nada muda e a permanecer firme quando tudo em mim quiser desistir. Espírito Santo, ajuda-me a manter meus olhos em Jesus e não na tempestade. Ensina-me a lembrar que o que é visível é passageiro, mas as Tuas promessas são eternas. Molda meu caráter para que eu seja forte em qualquer estação. Examina meu coração, mostra-me onde preciso crescer e dá-me coragem para obedecer. Refina-me, Senhor, e forma Cristo em mim. Em nome de Jesus, amém. Se esta oração representa o desejo do seu coração, comente: Amém, Senhor.